Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos no ciclo Arte em Tempos de Guerra e hoje conversando sobre alguns aspectos da obra de Paul Cézanne. O Cézanne é um artista que coincide a vida dele com o artista que nós abordamos ontem, que era o James Whistler, o pintor de nascimento norte-americano, que viveu na Inglaterra e que, junto com Turner e com Manet, vamos dizer, são as portas da modernidade. Bom, então, bem-vindo a todos que estão entrando e a todas e todos, para ficar bem correto. Boa noite, Kyoko, e é um prazer ter vocês aqui mais uma vez, dizendo que o entusiasmo de vocês que vem crescendo, eu pelo menos sinto também uma mudança também na abordagem. No começo, pelo menos eu faço uma leitura assim, vocês achavam muito importante dizer o que vocês sentiam, e agora é muito mais o que vocês pensam. Eu pelo menos, eu observo isso, assim, que eu diria sinceramente, o que acho muito mais agradável, porque não acho tão relevante a questão das emoções somente jogadas. Eu acho que a elaboração delas que é a questão mais importante. Então, boa noite a todos. Ivone, que está entrando, a Ludmila. Aqui deu uma travada, não sei o que está acontecendo. Já entrou bastante gente. Então, boa noite. Roberto, os habituês, assim, uma fidelidade absoluta. Então, a gente vai ter que se encontrar, né, quando a gente começar a sair, porque não é possível. A Jane também, que está sempre aqui e sempre inquieta com as questões, a Nena. Então, muito obrigado pela presença e a participação, principalmente a participação. Hoje, o livro que eu vou mostrar, tudo que vai estar num livro só. É pesadíssimo, ele tem 600 e tantas páginas, então já falo que às vezes eu vou ter dificuldade, que ele é muito pesado. Ele não pega a obra toda do Cézanne, e eu fiz questão hoje de escolher obras menos manjadas, menos conhecidas, menos reproduzidas, e que a gente tenha acesso, possa ter acesso aos bastidores da obra do Cézanne. Então, o que eu estou falando com isso? Eu estou falando um pouco da modernidade. Eu acho que estou falando de questões que estão presentes hoje e que é ali que se originam, que é as questões da modernidade e que vão habitar os ateliês dos artistas, quer dizer, o processo de trabalho. Bom, eu acho que aqui eu percebo que tem muitos artistas, muita gente que tem uma prática de arte, seja no sentido de expressão, de puro prazer, e sejam que tem um pacto mais de serem artistas, de quererem expor. Então, a live de hoje é muito voltada para quem não é artista, vai curtir, vai ter um prazer, vai ouvir o que se fala nos bastidores do processo de criação. Mas eu acho que a gente pode trocar dessas experiências, né? Uma experiência assim e a construção de uma... Eu gostava que eu tinha lido à tarde uma expressão por um outro motivo, é uma espécie de um continente. Os artistas constroem um continente e lá desse continente esse continente ajuda a criar uma espécie de foco na lente que eles olham o real. Então, boa noite, a Sandra, lá do Canadá. Aí, quantas horas de diferença? Eu não sei, o Canadá. Acho que é umas 2, 3 horas, né?
Então, eu acho que pode ser bem interessante por onde, que entrada que nós vamos ter com a obra dele hoje. Então, sejam bem-vindos todos. É uma live mais leve, com menos problemas existenciais, né? Então, o Júlio está propondo que quando acabar essa crise... Ui, perdi o que o Júlio falou. Tá aqui. Vamos fazer uma coletiva desse grupo, expondo um trabalho pequeno de cada participante, para comemorar. Muito bem. E a Veloso, que está dizendo marca d'água, está se referindo àquele texto do Brodsky que eu falei ontem, deve ser, né? A Rosi, a grande amiga que está aqui. São 8 da noite, então é 1 hora só de diferença no Canadá, onde a Sandra está. Então, bom, acho que já estamos bastante gente. Uau, tem bastante gente. Bom, por que eu escolhi Cezanne? Porque a gente está falando da modernidade, a gente está falando de diálogos. Eu tentei fazer assim, falar da modernidade. Comecei falando de Cezanne, depois joguei para trás para o Goya, depois o Turner, o Whistler. Então, um pouco assim, ao finalzinho do século XVIII, né, com o Turner, mas vamos dizer, colocando o Turner já no século XIX, eu acho que a gente pode pensar, ali está se tecendo a modernidade, questões que vão perdurar no século XIX inteiro, no século XX, e que estão ainda hoje presentes. A experiência da pintura, eu gosto tanto melhor do que falar, a prática da pintura, faz com que um artista como Cezanne, ele é diríamos assim, vamos localizá-lo, ele é um pós-impressionista, ele é um artista que de alguma maneira ele é tão singular. E eu vou confessar para vocês, cada vez que eu tenho às vezes um problema no trabalho, como todo artista tem, uma questão, a gente tem questões de dar uma travada no trabalho, dar dúvidas no trabalho. Você sabe que eu abro um livro de Cezanne sempre. Cezanne é uma fonte que eu podia dizer, é uma fonte que dá um amparo para as questões da criação, para a solidez de alguém que tem um percurso. Nossa, a Elizabeth está falando com o Cu, que ela está na França e agora é madrugada lá, devia estar dormindo, vendo ao vivo essa live. Então, eu queria dizer que o Cezanne é um artista para mim e para muitos outros artistas. Eu sei que até para o Picasso era também. Picasso, aliás, comprou várias obras dele. Então, eu escolhi uma pintura para a gente começar, para a gente olhar, uma pintura do Cezanne com 27 anos, bem no comecinho da carreira dele. Ele não começou tão mocinho não, viu, o Cezanne? Aqui é bem do início. E você vê que, olha a pasta de tinta. Eu vou aproximar um pouco. Esse quadrinho é pequeno, ele deve ter, olha, 30 por 40 centímetros. Ele é de 1866. Ele tinha exatamente 26 para 27 anos de idade. Ele tem, eu diria assim, que ele está inscrito, vamos dizer assim, nas referências de um realismo. Não é um jovem que aqui está usando nada do impressionismo. É uma cena de natureza morta. E ele, na verdade, é desse emplastro, dessa massa de tinta que eu gostaria que vocês começassem a ver. E repara como ele faz de uma penumbra, daquele escuro que é magistralmente pintado, né? E aí a luz aqui só tem cor onde tem luz. Dá para entender o que eu estou falando, né? Você vê que no meio tom dessa caneca aqui azul, por ela ser meia na penumbra, só vai aparecer a luz
na parte da forma que está recebendo um pouquinho de luz. Então, as notícias da forma do que ele está pintando não são importantes para esse jovem pintor, mas é a luz, aquilo que a luz torna possível enxergar. Então, repara, uma espécie de vigilância dele pintando, dele não pôr o que ele sabe da forma. Olha que interessante. Ele põe só o que a luz revela. Ele é submisso a esse olhar em relação à luz, como se ele tivesse também levado a esse ambiente escuro e ficar atento à revelação da cor, né? Sabe o que eu acho tão bonito? E o Cézanne sempre foi bom, né? E aí eu peguei um estudo de 1875, ele nasceu em 39, ele tinha 36 anos, ele fez, nessa época, na década de 70, muitas revisões de temas que eram típicos de uma espécie de temas mitológicos de outros artistas. Então ele tem uma visão da Olímpia, de uma figura quase que mitológica. E eu peguei hoje eu vou mostrar várias vezes trabalhos inacabados ou apenas começados, que é uma oportunidade da gente chegar um pouco nos bastidores de como que um artista trabalha. Então, mesmo para alguns de vocês que não têm nenhuma prática com a pintura, repara como que ele desenhou e como ele começa com a marcação da aquarela. Isso é uma aquarela, um desenho a lápis e aquarela. Como ele vem marcando o escuro, como ele vai pensando a luz. Então o desenho, ele estruturou o desenho e imediatamente, eu estou aproximando, que dá para a gente ver bem. Então a dobra do tecido, ele não está preocupado com a semelhança, ele trabalha o tempo inteiro na totalidade do trabalho. E o Marcos está dizendo se ele não tinha dúvida da sua habilidade, e aí eu acho que o Marcos, só os bobos é que não tem dúvida. Ele tinha dúvida total. Aliás, tem um texto do Merleau-Ponty que chama A Dúvida de Cézanne, porque eu acho que nenhum artista tem essa... Mesmo o virtuosismo é um inimigo. O Picasso, o Ingres, tantos artistas que têm virtuosismo, mas eles lutam contra. Ninguém não creia que existe uma zona de conforto. Quem trabalha com criação não existe zona de conforto. O processo de criação é justamente chegar perto de alguma coisa. Isso que é o novo. A zona de conforto não funciona. Então as coisas se revelam pelas sombras, hein? Então a marcação da sombra, você vai ver que isso que eu chamo de trabalhar com uma cor neutra. Ele vai estruturando a partir de uma cor neutra. Ele é um artista, é interessante que ele é pós-impressionista, então na década de 70, mas ele trabalha com essa metodologia anterior, uma paisagem qualquer assim, mas típica da Provence, né? Isso que eu falei em outras lives, o ar é muito seco, então você vê as lonjuras, você vê as distâncias com muita nitidez, porque a nossa experiência num país tropical como o nosso, a gente vê tem muita evaporação de água, então os planos vão tendo uma névoa no horizonte, lá não. Então é interessante. Mas isso é interessante, que a pincelada do Cézanne, ela é uma pincelada curta, de tonalidades próximas. Olha, isso são temas que ele pega da mitologia de outros artistas. Então ele faz eu diria, alegorias, né? Então, desde o começo, eu peguei de propósito, que é um trabalho menos conhecido, nem é um trabalho muito bom, mas é interessante a gente ver o estudo.
e a partir do estudo que ele faz a pintura. E o que eu chamo muito interessante para ele ver como ele vai construindo. E nesse sentido, já é a modernidade, já está aqui, entendeu? Todas as questões, a pintura pode ter um tema, mas ela se mostra através da pintura, do que está acontecendo ali, né? A pintura que nos faz ver, né? Ele é tão bom que dá raiva, né? A gente fica com raiva dele, Cezanne, coitado do Cezanne. Ele era um cara tão mal-humorado, né? Mas é excepcional, absolutamente genial, né? Reverência total a ele. Opa, estou tentando chegar, o livro é tão grande. Então, eu estou tentando, ao máximo, meu critério de mostrar hoje foi mostrar Cezannes menos conhecidos para vocês, que eu acho que a gente vê. Então, talvez o Roberto tenha feito um comentário, mesmo os trabalhos, entre aspas, inacabados dele, eles são acabados, ele tem uma estrutura. Agora, ele tem uma estrutura já no desenho, hein, gente? Repara como ele compõe, como ele enquadra, e que ele já, de certa forma, ele já começa acabado. Quando ele vai trabalhando, eu vou aproximar de novo um pouquinho para vocês verem. Então ele nunca está buscando a forma, dá para entender isso? Ele está buscando um estado que é um pouquinho anterior à compreensão da forma. E a pintura dele vai se intensificando, ele vai sobrepondo. Eu vou chegar agora um pouquinho a uma questão da cor, para ver como que ela vai vindo muito devagarzinho. Tem uma outra pintura que aí já é executada desse mesmo lugar, não que aquela seja exatamente um estudo, né? De alguma forma, o Cezanne, no começo, ele retorna aquela massa pictórica muito a ver com o realismo, a pintura do realismo que é dos anos 30. Agora, o grande Cezanne é quando ele começa a pintar com essa pincelada curta, que vai originar esse texto maravilhoso do Merleau-Ponty, que é a dúvida de Cezanne, como se não fosse nem tinta o que ele usa, é a dúvida. Toda a pintura dele, ela é como se fosse, não é gaguejada, mas é um tatear por um processo de aproximação, né? Então, a maneira de ver isso é por uma aproximação de tonalidades que depois vibram, né? Eu estou aproximando de propósito para vocês verem um pouco a pintura. E a pintura dele é curioso porque você não é que fala que lugar bonito, não é o lugar que ele está pintando, né? É a maneira, o Cezanne, desde muito cedo, na obra dele já apareceu a originalidade dele, a maneira dele ver, né? Olha que interessante, eu não sei, eu perdi o que o Júlio falou outra coisa antes, eu estou pegando o final, reticente, ou reticências. Eu acho que a pincelada dele tem esse caráter. Ele morava em Aix-en-Provence, na Provence, e ele tem uma montanha chamada Saint-Victoire, Santa Vitória, e ele pintou muitas vezes, de vários ângulos, essa montanha, muitas vezes na vida. Na verdade, o Cezanne, quando está pintando isso aqui, está pintando o espaço. Então ele abre para questões que toda a pintura do século XX, de alguma forma, olhando para a obra de Cezanne, fala, já estava aqui, já entender que é a pintura que cria esse espaço. Ele se refere, ele não representa exatamente o espaço. A pintura dele, por essas pinceladas curtas, vibrantes, que eu falo vibrantes de tonalidades tão próximas, acho que dá para ver, apesar de ser uma reprodução em offset, né? Dá para ver um pouquinho. Sim, e aí cada detalhe conta, né? Cada detalhe, a pintura dele é feita, né? E repara que a nossa sensibilidade, a gente pega carona nessa
sensibilidade que está registrada ali, né? Deixa eu tentar ver o que se alguém fez algum comentário que eu perdi aqui. Eu estou tentando ver. Agora, o Roberto está falando, você sabe que eu fiquei impressionado, Roberto, posso dizer que às vezes está finalizado, embora a gente saiba que não, e para ele não tivesse. Tenho minhas dúvidas, você sabe que eu tenho visto tanto trabalho dele num estado como esse aqui, que eu acho que ele percebe que já tem tudo na paisagem, que o que ele, você vê que é a marcação. Então é uma marcação de uma espécie de um azul da Prússia misturado com um pouquinho de verde, onde ele está marcando somente as sombras da paisagem. Vocês estão percebendo? Ele não está marcando, e o fato dele ter registrado os momentos que os mais escuros dessa paisagem, eles definem um espaço. A volumetria já surge, os volumes de alguma maneira já são entendidos. Eu acho que tem tantos trabalhos dele nesse estágio que eu acho que ele é de propósito. Então, é interessante isso. Eu vou voltar várias vezes a essa questão que eu falei. Esse é uma espécie que a gente passa, quem trabalha com criação. Pode ser, hoje mesmo eu falei com um diretor de teatro, e tem essa coisa. Você vê que tem uma volta, sempre surge. Estou falando com uma outra pessoa também que tem experiência em teatro. Volta aquilo que nos alimenta, as referências, vamos chamar de mestres, referências que nos realimentam. Então, às vezes a gente tem uma relação com essas referências de saque, a gente saqueia, a gente rouba coisas que nem mesmo a gente sabe o que é, mas a gente vai buscar neles alguma coisa para nos assegurar. O processo de criação, ele exige, ele pede que a gente saia de nós mesmos. Quando a gente vê um problema plástico, um problema conceitual no trabalho, então ele pede, vai visitar a obra de outro artista, e você não sabe nem por que você está olhando, mas é ali que tem. Então, por exemplo, você olha uma aquarela do Cezanne, numa live lá no comecinho eu mostrei essa aquarela, que são um monte de vasinhos de gerânio, sabe aquela flor bem típica da Provence, sabe? Que ela aguenta muito sol, ar seco, né? E ela tem, as folhas têm aquele cheirinho, né? Repara como ele olha e ele faz, o olhar dele é pura vibração. Ele enxerga as coisas a partir de um estado de vibração. Então a forma surge no nosso cérebro um pouquinho depois. Você fica imerso numa vibração. E aí, Roberto, de novo, ele poderia pôr a cor em todos os vasinhos. Ele para aí, porque ele já percebe que já está tudo. Ele consegue registrar o momento que a pintura começa a se fazer entendimento. Eu acho que é isso que ele para nesse momento. Não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês. Então você vê que a cor é muito sutil. Ele trabalha quase, ele dá notícias da cor. Ele não põe a cor totalmente explícita, né? Deixa eu ver se vocês comentaram mais alguma coisa. Ixi, quanta coisa. Ele deixa, como a Elizabeth está dizendo, ele deixa muito papel em branco da aquarela, né? Olha um retrato aqui da esposa dele com Hortência. E você vê como ele faz um uso, né, desse branco, né? E então ele é um cara que não tem pressa, ele começa de uma maneira muito sutil, tentando anotar aquilo que é mais escuro. E mesmo
um interior, que é uma aquarela bem manjada, essa aqui dele, bem conhecida, mas eu acho interessante, estou pegando quase que de propósito, reparar trabalhos inacabados, vamos chamar assim, né? E aí ele pintava em camadas, sim. Então, a pintura, pelo fato dele pintar em camadas, ele desautoriza um gesto heróico, um gesto, uma pincelada que tem que dar conta da forma, da expressão e tudo mais. Não, ele vai adiando, ele vai desautorizando. Então, por isso que a pincelada dele tem essa vibração, e eu acho que por isso que o Merleau-Ponty vai falar que a dúvida de Cézanne. Então, olha essa, não só olha a figura, mas olha esse vazio, esse céu, que maravilha como que ele está pintado, ó. Que coisa incrível, né? E que é uma experiência, aqui mais ainda, que é um quadro, se não me engano está no MoMA esse quadro, eu não me lembro mais de onde que eu vi. Eu acho que sim, eu acho que está no MoMA. Cada vez que eu vejo essa pintura eu fico parado, assim, hipnotizado. Não é a figura, todo o entorno, é a pintura disso. Ela é absolutamente incrível, não? Ó. Então toda a pintura, tudo que a gente fez no século XX está aqui. Agora, é impressionante a determinação, né, de um artista como ele, né? Como ele consegue, eu acho que inclusive ser fiel a ele mesmo, né? Então, como eu falei, eu escolhi e fui procurar quase que todos esses trabalhos que a gente vê eles em processo, né? Eu já fiz um comentário, estou respondendo ao Roberto e a todos que têm essa indagação, que é uma pergunta muito, eu acho que ela é muito importante. Quando que uma obra está pronta? O Volpi, eu estava uma vez fizeram essa pergunta, ele respondeu, eu achei tão engraçada a resposta que ele deu, que o Volpi sempre nos surpreendia pela singeleza ou então e pela profundidade. Ele falou, mas claro que a gente fica olhando e o trabalho faz tlim. Eu acho que é isso. Eu diria de uma outra maneira, quando a gente é expulso do trabalho, ele coloca o pintor na condição de observador. Quando você não é mais chamado pelo trabalho, quando você fica olhando de longe, em determinado momento você percebe que você está muito mais longe do trabalho do que lá. Então, você fica nesse processo. Agora é interessante, repara como ele põe a cor, como a pintura dele, ela nasce constantemente, tem o desenho, quer dizer, ele estrutura do que ele vai tratar, e depois tudo vai acontecendo numa totalidade. Dá para ver, é uma pintura que é uma aquarela que está, obviamente, em processo, né? Mas já está tudo aqui, né? Já tem esse olhar tão característico, né, do Cézanne. E ele fez muitos estudos, mas muitos. Então, o olhar dele, ele pega um canto do ateliê. Então, eu acho que essas referências que vão constituindo uma coisa que harmoniza toda a pesquisa intuitiva que tem. Eu acho que não é uma teoria que ele monta. Eu acho que é uma intensidade de olhar. Eu até tenho dúvidas, sabe, de escolher, porque tinha tantos trabalhos, e eu fiz questão de pegar tudo aquilo que pudesse mostrar um processo de trabalho dos artistas. Ó. Eu peço desculpas que o livro é muito pesado e eu estou com uma maior dificuldade de segurar esse livro aqui hoje. Eu estou tremendo por isso aqui.
é uma oportunidade, né, da gente entrar num processo, no making off do trabalho. Então, repara, a anotação, o desenho da forma da árvore. A gente tem uma oportunidade, é como se a gente estivesse no museu e a gente não precisa ver a obra. Então você vê que tipo de contraste ele vai fazendo, ele deixa umas áreas inacabadas, porque tem uma totalidade, tem uma cor única, essa cor meio cinza, que é tão característica dele, um cinza azulado, que quando ele fica muito escuro, aqui é a mesma cor que vai estar dentro das janelas quando é mais escuro, que são a cor das trevas no trabalho dele. Então, o que tem de surpreendente também no Cézanne é essa unidade cromática, porque ele trabalha, ele é comedido na paleta de cores. Eu acho engraçado, eu dou aula há quanto tempo? Mais de 40 anos. E eu vejo a metodologia de trabalhar a cor é muito difícil. Hoje eu não consigo mais uma espécie de disciplina, que a meu ver é fundamental ter. Porque a cor ela tem que entrar com uma escolha, com uma consciência de quem está pintando, e não como pura casualidade. Então, a gente poder entrar no ateliê do Cézanne e flagrar aquilo que está em processo, eu acho que é uma oportunidade rara, que nós estamos fazendo hoje, de poder olhar a partir de dentro do olhar. A gente está pegando carona no olhar do Cézanne mesmo, né? De ficar olhando. Ele podia ir mais para frente? Podia nesse trabalho, né? Mas ao mesmo tempo já está tudo aqui. Será que esse ir mais para frente seria pela falta do que esse estágio contém? Eu acho que não. Eu acho que é da mesma natureza se eu olhasse umas esculturas do Michelangelo que estão feitas por uma obra que era um conjunto, era quase uma instalação, né? Era o túmulo da família Médici e são os escravos que em dada parte tinha uma série de figuras com correntes e tudo. O Michelangelo comprou blocos de mármore e começou a esculpir. E o bloco está inteiro, de repente ele interrompeu quando do bloco saiu um braço, saiu um pedaço da perna, saiu um cotovelo, e aquilo ele parou. Ele parou porque ele percebeu que a escultura já estava. Então é surpreendente pensar que no século XVI aquelas obras são de uma contemporaneidade, pensar assim, que é o bloco de mármore que ele está sendo despertada, a matéria, vamos dizer assim, a imagem, a representação está sendo despertada da matéria. E aí ele interrompe. Eu acho que ele interrompe porque ele já viu que a escultura, ela é isso. Ela não precisava ter o escravo, ela não precisava ter a anedota narrada. Então, não é a anedota, ela é esse momento, essa gênese, vamos chamar assim, a gênese do nascimento do que é arte, talvez, né? E o Roberto está falando que, né, que deixar esse vazio, esse inacabado, ele faz com que o observador seja cúmplice do trabalho, né? Ele atua também, né? Então, tem uma pintura bem famosa, são jogadores de cartas. Então, eu achei 2 estudos dele, que eu achei interessante pôr para vocês, ó. O Júlio está dizendo, é engraçado que o Cézanne, se ele está me perguntando se os estudos se contém já a essência, eu acho que ele tem em todo momento, como o Picasso também, a essência do Picasso está em todo lugar, inclusive no trabalho ruim do Picasso, né? O trabalho ruim do Picasso é bom, é Picasso, e o Cézanne para mim também. É raro, ter isso, né? São incríveis, né?
Você repara que é grafite, ele está começando a dar uma aguada, começando de azul da Prússia, meio sujeito, ele põe um pouquinho de preto, um pouquinho de verde, para rebaixar a evidência da cor. Então, é isso que chama neutro, uma cor que não tem a evidência, você não consiga nominar, falar, é azul da Prússia. Não, ele rebaixa um pouquinho, ele tira a identidade da cor e faz com que você sutilmente... então, o que ele está anotando? Repara, é uma anotação, a sombra. A cor, ela não está pondo o protagonista, é através... Ao contrário, é através da sombra que ele vai me evidenciar a cor. Ó. Porque senão o pintor se perde quando ele põe um monte de cor. Olha esse retrato da Madame Cézanne, que é de uma beleza incrível, né? Então a essência, Júlio, para mim está nos dois, viu? Alguém está falando, a André está dizendo isso também aqui. Eu acho que tá... Que coisa, não? Dá para entender que ele pode ser um porto onde a gente pode ancorar as nossas angústias, as nossas dúvidas, né? Ele serve para a gente... É uma espécie de bar de Mozart, né? Assim, de um grande escritor, né? A gente recorre a eles... que dá uma espécie de eixo para a gente, né? Para a gente resistir, né? Imagina agora, na pandemia, a crise mundial que nós estamos atravessando. Então, artista precisa ter uma crença. Pensa assim, o que está salvando o mundo no confinamento e o que vem pela frente é a arte. Eu não acho nem a religião, é a arte. Então, assim, são os livros, a música, os espetáculos gravados, enfim, essas lives, todos os artistas, de repente é isso que dá, que ocupa as pessoas, que dá o contato. Mas eu queria dizer assim, não é a sensibilidade de alguns, não. Eu acho que a arte, ela religa, ela reestabelece o humano ao humano. É nessa dimensão. Eu penso numa dimensão enorme para a arte. Então, é isso. E a obra de Cézanne, o tempo inteiro, ela tem essa coerência. Depois que a gente vê isso, essa série de pinturas dele, inclusive tem uma no MASP dessa série, né? Se eu não me engano, tem... Não tem. Aqui não é aqui, perdão. Aqui a gente tem a Madame Cézanne, nós temos umas árvores, né? Uns ciprestes. Ciprestes não, aquela árvore típica da Provença, um pinus, eu acho. Que mais? O negro Cipião. Temos 3 Cézannes, né? Aqui. Mas repara que a pintura dele contém, essa é uma pintura a óleo, ela contém o que as aquarelas têm. Essa vibração que a gente viu lá desses bastidores, a gente pode aproveitar aqui, né? Deixa eu ver, eu estou perdendo o que estão comentando. Então a Nádia está falando, você gostou dessa expressão? Eu diria que o religa, ela devolve o humano, o que é do humano ao humano, porque está esquecido. Então eu acho que essa que é a função para mim da arte. Então ela não é uma sensibilidade, é através de uma sensibilidade particular que a gente pode oferecer o outro pegar carona, não para ter uma surpresa, mas aquilo já habita nele. É um processo de reconhecer, né? É mais do que ainda a gente precisa da arte, né? É que sem arte não tem vida. Inclusive para quem faz, não tem garantias nenhuma. Eu acho que alguém fazer um trabalho não é porque vai ser aceito, não é porque vai ser reconhecido pelo seu valor, pela sua sensibilidade. Ele faz porque se ele não fizer isso, o melhor dele morre. Quem disse isso muito bem é o Rainer Maria Rilke, né?
Cartas a um Jovem Poeta, que o jovem poeta pergunta para o Rilke: então, você acha que eu devo continuar fazendo poesia? O artista nunca pode fazer essa pergunta, porque é ele que tem que se perguntar: se eu não fizer o que eu faço, eu morro? Se ele falar eu morro, ele é artista e ele tem que fazer isso, mesmo que ele não tenha o reconhecimento, mesmo que ele não tenha sucesso, mas ele tem que aguentar essa condição, porque é da sua essência, né? Então ele vai orientar a sua vida para essa prática, mesmo sem nenhuma garantia. E é isso que é bonito, né? A Gabi está perguntando se ele trabalha a linha e não o plano. Eu não acho que ele trabalha a linha, né? Ele tem um desenho preciso, como qualquer artista do século XIX, com a formação, mas eu não acho que ele esteja trabalhando a linha. Pelo contrário, ele sugere um volume, ele sugere espaços, mas sem a ditadura de uma ou de outra, entendeu? Mas mesmo um trabalho em processo, a gente não se sente ludibriado, a gente não se sente enganado por esse trabalho não estar acabado. Pelo contrário, ele já contém aquilo que o Júlio falou, é a essência. O devir desse trabalho já está todo aí. Ele não é um devir. Então, o que seria o futuro, como o destino do trabalho, eu acho que ele surpreende antes de chegar ao destino. Então ele faz na travessia, no processo é que está o assunto. Então ele é da modernidade porque ele inclui o processo como assunto da arte. O processo, a experiência, eu podia falar outras palavras, o pintar. É o pintar que está me fazendo ver. Não é a forma, não é a linha. O entendimento se dá dessa maneira, né? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui de processo. E dá para ver, até um autorretrato. Em 1895, ele nasceu, ele tinha 56 anos. Perdão. Deixa um segundo só. É uma aquarela, né, com grafite. Dá para entender aquilo que eu falei. Ele está trabalhando com esse azul da Prússia, então estou dando a dica. O neutro para o Cézanne é esse azul que eu estou chamando um azul da Prússia, que é um azul que tem ele vai levemente para o esverdeado, né? Então o Cézanne ele vai construindo a pintura dele monocromática, quase com essa cor só. Na medida que ela avança, tá vendo que ele definiu aqui a área que está pegando mais luz, né? E aqui e aqui. Então são essas áreas que vão ter cor depois, porque senão já está dada a cor das sombras, que é o mais escuro, as trevas, o buraquinho do olho, do nariz, daqui de trás, né? Esse mais escuro da barba, tudo. Então as cores ele pontuou as extremidades, o mais escuro e o mais claro. Então a cor tem que habitar, tem que morar nesse espectro de cores, do mais escuro chegar a isso, né? Então o estudo, depois eu não tenho ele em cor aqui, mas eu tenho ele, você viu que a intensidade está dada aqui, na marcação. Então para quem desenha e pinta, eu estou falando para pensar a partir das sombras. Então tenho uma pintura que é o estudo, eu vou mostrar, e depois eu tenho ela acabada. Então hoje um pouco foi para tentar, a coisa mais importante para mim, tentar passar, mesmo essa pintura, mesmo o desenho,
Alguém falou da linha. Sim, tem a linha, tá? Tem a marcação da forma, mas você vê que ele não fica servil a detalhes, né? Ele não está olhando detalhes. Ele está olhando o peso dessa pessoa, o braço no ar, o outro braço encostado na coxa da perna. Mas o que ele vai notando por esse jogo de luzes, ó, eu estou aproximando de propósito para vocês verem. E depois eu tenho a pintura, ó. Já está toda torta aqui, deu. Agora eu vou conseguir ler um pouquinho os comentários de vocês. Isso aqui deve pesar, acho que 4 quilos. Aqui estou sofrendo aqui no meu braço. Deixa eu ver um pouquinho os comentários, senão... Uxa, quanta coisa. Obrigado, a Sandra está falando, né? Então, que bom que vocês... ele transita, né, nessa cor, né? O espaço negativo da luz, né? Se é para falar da luz, é através das sombras, né? Esse é o nosso meio, né? Sim, podia dizer, Júlio, que ele, em um certo sentido, ele tem uma coisa um expressionista soft, né? Deixa eu ver. Eu concordo. O Roberto está falando uma coisa assim: as obras de arte, elas têm, ela deixa um espaço porque ela oferece ao observador a oportunidade de meio de completar, de ser atuante. Ele não deixa o observador ser passivo. Ao contrário, ele tem que operar, né? Participar. É isso, né? Agora acabou de passar um filme que eu não vi, do Polanski, que é Cézanne et moi, que é a relação do Émile Zola e o Cézanne, que eles são amigos de infância. E é um momento que todo o século XIX, segunda metade do século XIX, é marcada por um evento chamado o caso Dreyfus, que era um alto militar, acho que um general, uma coisa assim, do exército francês, que ele, na guerra franco-prussiana, ele é acusado de traição. E, na verdade, o que está por trás disso não é o antissemitismo, que ele é judeu. E isso vai dividir a França, vai dividir toda a intelectualidade e vai ter reflexo disso até a década de 20. O Dreyfus passa alguns anos na prisão, mas esse caso vem à volta e é muito famoso porque o Émile Zola, que era um escritor já consagrado, ele faz o editorial do jornal, muito famoso, Eu Acuso, onde ele acusa que o motivo que levantaram para prender o Dreyfus era o antissemitismo disfarçado. Então, e dividiu os impressionistas. Então, tem muitos impressionistas que ficaram do lado. Isso dividiu a França, direita e esquerda. Então, e marcou muito. Até a década de 20, como eu falei, ainda tem reflexos. Quem leu Proust percebe o tempo inteiro isso vem à tona. E vem à tona nas artes plásticas também. Uma parte dos impressionistas foram simpatizantes do lado contra o Dreyfus, né? Então, o Polanski, eu não vi o filme, me parece que é muito bonito o filme. Bom, eu acho que tá tudo aqui tá dito, né, gente? Eu acho que mais ou menos... Então, a Sandra está dizendo que esse filme está no Netflix. Olha, é uma boa dica, hein? Então, eu acho que está quase na hora de eu ter que interromper. E a gente pode... Então, tenta lembrar quem assistiu as lives. Então, assim, associar isso que eu estou falando da modernidade. Associar o Turner,
o Goya, o Whistler, Manet e Cézanne, que é onde está assentada todas as questões que a gente trata. E a Jeanne Rebouças está falando que a obra dele, a gente não consegue ver o esforço, a gente parece o frescor, um prazer, né? Mas ele era ranheta para burro, né? Então eu acho que ele não era uma pessoa fácil, não. Então, mas é bom a gente Cézanne, né? O Caio está perguntando se a arte contemporânea foi as últimas consequências em relação ao processo como assunto. Eu não sei se a gente chegou às últimas consequências, Caio. Ela tratou em muitas vezes a experiência em si é mais importante do que o conteúdo, né? Mas desde a modernidade, não só na arte contemporânea. Mas é que na arte contemporânea apareceram outras questões. Primeiro, com a discussão do seu estatuto. Na época do Cézanne, ele não está preocupado com o estatuto. Na verdade, a arte contemporânea, a meu ver, ela foi indo para uma direção normativa. Ela parece o cara que faz o estatuto de um condomínio. Eu quero dizer, estou sendo irônico, a arte contemporânea ela ficou moralista, porque ela né, na vontade de dizer isso é arte, não é arte, a noção de expansão de arte, ela começou a ficar como a gerenciadora de como síndico desse condomínio. Então, expandindo, o condomínio vai crescendo um pouquinho mais, e dentro desse grande condomínio tinha os intimistas, cada um com seu territóriozinho, né? Cada um protegido. E a noção de arte se expandindo, deu no que deu, confundiu-se com o real. Então, eu acho que é onde que a gente enfiou o pé. E aí e eu acho que as outras linguagens elas retornaram um pouco antes. A música, a literatura, teatro, mesmo o teatro que abdicou do texto, você pode ver um teatro somente pelas sensações das imagens, mas não abandonou o lirismo. E a arte contemporânea tem uma hora que ela pôs o real em cena, então ela encenou o real. Mas isso é um outro assunto, né, complicado. Ô Leila, eu não fiz palestra, é uma conversa. Não é nem aula, nem palestra, tá bom? É conversa com vocês. Então é isso, gente. Eu agradeço vocês, a participação, a animação de vocês que me contagia, e eu convido para amanhã a gente continuar, tá bom? Então eu agradeço bastante e fiquem bem e cuidem-se, tá? Então até amanhã e muito obrigado.